Olá, queridos, tudo bem? Eu sou o Pastor Silas, né? Muito bom para mim estar de volta aqui. Semana passada eu dei uma aula para vocês falando sobre mídia. O pastor Jarley tem me chamado para estar dando essas duas aulas. Essa é a minha última aula aqui, né? Claro que se vocês pedirem por mais, eu estarei de volta. Vai ser uma honra servir vocês, né? Eu tava vendo alguns feedbacks de vocês, vendo alguns comentários, né? Pastores que têm passado os aulões para suas lideranças, têm passado para sua equipe, e isso é gratificante para a gente, porque esse é um trabalho que a gente faz com muito carinho, né? E é uma honra para a gente de verdade. Bom, então continuando, né? Eu sou o Pastor Silas, eu já disse isso, né? Mas estou só refrisando. E hoje eu quero falar com vocês nessa segunda aula sobre os 7 passos para começar o ministério de mídia. Eu vejo que falta muito, principalmente para essas pessoas que ainda não começaram o ministério de mídia, falta muito essa instrução de passo a passo, saber aonde começa, o que tem que fazer, para onde vai. Por que eu te digo isso? Porque a maioria das pessoas, na hora de começar o ministério de mídia, seguem várias e várias opiniões, várias e várias dicas, e nenhuma delas estão em ordens. Às vezes aquilo que você está querendo fazer é até bom para a igreja, até bom para o ministério, mas se você não souber como fazer, qual que é a melhor maneira, se não entender a sua realidade, principalmente, você vai acabar gerando um conflito muito grande na hora de abrir esse ministério, e possivelmente lá na frente você vai olhar para trás e pensar, poxa, talvez mídia não é importante, não é relevante, né? Quantos e quantos pastores às vezes a gente encontra que diz, olha, eu já tentei investir em mídia, eu já tentei fazer com que o meu ministério alcançasse no mundo digital, e muitos deles disseram, mas olha, não deu certo para mim, isso não funciona, e acaba culpando a ferramenta por às vezes não ter seguido os processos. Então hoje eu tô aqui para te ajudar com esses 7 passos, né, para você realmente dar início no seu ministério, ver ele crescendo e principalmente, é o que nós enfatizamos na última aula, principalmente conseguir levar a mensagem que você tem aí dentro, a mensagem da visão da sua igreja, a visão que a sua igreja tem, aquilo que Jesus queima no seu coração, para todos os povos da terra, beleza? Então vamos lá, né? O primeiro passo que eu quero que você entenda para começar o seu ministério de mídia é que você precisa valorizar o ministério de mídia. Olha, nada que nós temos que nós não valorizamos, nós vamos dar a devida importância. Nada, queridos, você pode ter as melhores câmeras, você pode ter os melhores profissionais na sua igreja, você pode ter a melhor equipe de mídia, mas se você mesmo não valoriza esse ministério, se você mesmo não valoriza a equipe de mídia, se você mesmo, que é um líder, que é um pastor, não valoriza a função que a mídia tem, independente da qualidade dos seus equipamentos ou da qualidade da sua equipe, isso nunca vai gerar resultado. Por quê? Porque aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós valorizamos, nós dedicamos o nosso esforço. E não tem como nós termos resultados no mundo digital se nós não dedicarmos o nosso esforço. Então, o primeiro passo que você precisa entender é que você tem que valorizar a mídia, você tem que valorizar o seu ministério de mídia, você tem que acreditar nisso, você tem que se empenhar nisso. Não é apenas criar um Instagram, não é apenas criar um canal no YouTube e pronto, agora vai dar tudo certo. Não, você precisa valorizar, você precisa entender, e principalmente aqui, você precisa entender que números, curtidas, números de seguidores, isso, queridos, é o de menos importância. Isso não é o mais relevante. O mais relevante é saber que vidas estão sendo alcançadas, é saber que vidas estão recebendo a mensagem. Eu vejo que muitas pessoas pensam que valorizar o ministério de mídia é valorizar os números. Não, valorizar os números, queridos, isso não faz sentido. Quando nós falamos de valorizar o ministério de mídia, nós falamos de valorizar o poder que essa mensagem tem causado. A eficiência da mensagem tem alcançado outras pessoas. Sabe, ver pessoas que não podem sair de casa, recebendo a ceia, ceando em casa e assistindo a um culto online. Ver vidas que estão aceitando a Jesus dentro de suas casas por meio da mídia. Ver pessoas com uma liderança completamente acabada, com uma igreja completamente destruída, se reerguendo o seu ministério,
Porque tem acompanhado esses aulões. Porque tem visto através da ferramenta de mídia digital. E tem crescido de novo. Isso é a maior recompensa. Isso é o que nos faz valorizar. Não é apenas números, não é a quantidade, não é o quanto recebemos, mas é a eficiência do que nós temos alcançado. Beleza? Então, primeiro passo, valorize a mídia. Valorize o ministério de mídia. Beleza? Segundo passo, você vai planejar e você vai ter uma agenda. Então planeje-se e tenha uma agenda organizada da sua igreja. Olha, nessa parte eu posso dizer com grande certeza, não vou dizer que é com absoluta, mas eu tenho uma grande certeza que de cada 100 igrejas, 90 não planejam. 90 não se preocupam em planejar o seu ministério de mídia. Deixa eu te dizer, às vezes nós planejamos tudo na igreja. Planejamos como nós vamos trabalhar o ano, até colocamos um tema para o ano que nós estamos vivendo. Mas nós não planejamos a mídia. Nós não sentamos e organizamos e levantamos ideias, levantamos projetos para a mídia. Então, queridos, sem planejamento, sem uma agenda, o seu projeto de mídia não vai a lugar nenhum. Então o que você vai fazer? Você vai começar esse projeto de mídia valorizando, acreditando que isso tem poder, acreditando que isso é capaz de alcançar novas pessoas, isso é capaz de mudar vidas. E o seu segundo passo é planejar. Tenha um plano de ação, tenha um plano. Não viva de ideias, viva de ação. Sabe, eu ouvi uma frase uma vez que me marcou muito, que fala assim que o mundo, ele tá cansado de ideias. O cemitério está lotado de ideias. Ideias que talvez nunca saíram do papel. Então, se você não planejar, se você não agendar, se você não pôr em prática, se você não tiver um plano de ação, você não vai conseguir ter sucesso no seu ministério de mídia. Então, planeje. Olha, comece a levantar dados daquilo que sua igreja precisa, dos eventos que terão no mês. Sabe, eu gosto de trabalhar quando nós vamos pegar algum trabalho, seja de algum cliente de igreja, seja algum cliente de empresa, nós sempre planejamos o mês. Quando nós fazemos um trabalho de social media, nós planejamos o mês. Por quê? Porque quando nós temos um mês planejado, nós nunca somos pegos de surpresa. E deixa eu te falar, quando você é pego de surpresa na mídia, você atrasa o processo. Você está perdendo o time, você está perdendo o time de poder reavaliar algo, de analisar os dados. Enfim, nós precisamos ser planejados e organizados. Então planeja, veja na sua agenda da sua igreja qual evento você precisa divulgar, qual é o processo, se o culto vai ser sobre oração, o que a mídia pode fazer sobre oração. Vai ser um flyer, vai ser uma arte sobre oração, vai ser mensagens no YouTube sobre oração, vai ser às vezes mensagens no WhatsApp que a igreja vai lançar nos grupos sobre oração, falando sobre o tema da palavra. Serão reuniões para líderes. Então, que a mídia pode fazer? Sabe, envolva a mídia em todos os eventos da igreja. Por quê? Porque a mídia, ela potencializa a comunicação. Então pensa, a mídia ela não é só para você postar algo. A mídia é para potencializar a comunicação. Vai ter um evento de casais? Potencializa por meio da mídia. Pensa como vamos passar um vídeo sobre os casais, vamos envolver os casais, lançar para os grupos. Então planeje isso, planeje a sua agenda, planeje a sua igreja na mídia, planeje a sua equipe de mídia, esteja pronto. E o terceiro passo é não limite suas ações pelos seus equipamentos. Não limite aquilo que você pode fazer pelos seus equipamentos. Então, para pensar, você já está valorizando a mídia, você acredita nisso, você sabe que isso pode dar um resultado. E aí você já criou uma agenda, você planejou, você já sabe o que você vai fazer. Só que eu vejo que, na verdade, muitas pessoas, na hora do planejamento, na hora de planejar, elas limitam o que elas podem entregar para o público, porque pensam que não tem o equipamento correto, não tem o equipamento certo. Gente, é muito engraçado, mas o seu celular, ele já tem um potencial extraordinário nas redes sociais. Ele já tem o potencial de fazer coisas extraordinárias.
Sabe, não se limite se você está começando o ministério de mídia. Se você é um voluntário, se você é um líder do ministério, não limite o poder que o seu ministério tem aos equipamentos. Uma vez eu ouvi o Thiago Lobos falando assim que o melhor equipamento é o que você tem. O melhor equipamento é o que você tem. Sabe, extraia do equipamento que você tem o melhor. O melhor, o melhor. Se o que você tem é só o seu celular, beleza, então extraia o melhor do seu celular. Se o seu equipamento é uma câmera profissional, ótimo, então extraia o melhor dessa câmera. Sabe, não se limite aos equipamentos. Não esteja limitado a isso. Sabe, use o seu celular, use as redes sociais, use aquilo que você tem. Às vezes, se você não tem um microfone, use o fone que tem um microfone também. Então, sabe, não limite o poder daquilo que você tem nas suas mãos para poder alcançar novas vidas, beleza? Então, o próximo passo, o quarto passo, seja constante e persistente no ministério digital. Então, aqui você já está colocando as coisas em prática. Você já tem um planejamento, você já está utilizando as ferramentas que você tem, você já está gravando os vídeos, você já está postando, você já está colocando as coisas em prática, você já tem, às vezes, profissionais, né, trabalhando aí no seu ministério de mídia, você tem pessoas que estão lá, mas às vezes nós estamos acostumados a só continuar se aquilo explodir do dia para a noite. E deixa eu te dizer, é muito raro e se acontecer é muito inconsistente que algum projeto na mídia digital, nas redes sociais, exploda do dia para a noite. É muito raro. E se acontecer, é muito inconsistente. Se não vai, é muito difícil você perdurar isso durante muito tempo. Então, persista, acredite. Olha, sempre que você se desanimar, sempre que você pensar, poxa, isso aqui não tá funcionando, isso aqui não tá dando resultado, isso aqui não tá indo adiante. Olha, lembre-se que isso dá sim resultado. Lembre-se que isso é sim necessário. Como eu disse na última aula, a mídia social, as redes sociais de uma igreja não são mais opcionais. Elas não é uma opção, eu vou ter mídia social na minha igreja. Não, elas são obrigatórias. Se você quer ter a sua igreja perdurando ao longo dos próximos anos, se você quer que a sua igreja esteja ativa e viva e seja relevante na sociedade nos próximos anos, ela tem que estar nas redes sociais. Então persista, olha, seja constante e persistente no ministério. Seja constante, acredite, invista mais, acredite mais, selecione pessoas que são qualificadas, sabe? Treine a sua equipe, treine elas, sabe? Não se limite, acredite. Eu costumo dar, em média, um fator realmente de transformação de resultado. Se uma igreja vai começar, né, do zero, realmente do zero, sem público, criando agora, né, o perfil, sem público nenhum. Ninguém conhece, vamos supor assim, ninguém sabe se a igreja tem ainda, começou do zero. Até ela ter um público garantido, um público firme, pessoas que vão curtir, que vão ter um engajamento bom, eu coloco em média uns 5, 6 meses. E eu vejo que muita gente no primeiro mês, por não ver esse resultado, não ver, já desiste. Eu digo 5, 6 meses se você começar do zero, sem nada, sabe, com aquilo que você tem. Esse é o exemplo que eu estou trazendo. É claro que se você começar investindo bem pesado, se você investir muito, se você puder e deve, inclusive, investir, invista mesmo. Né? Olha, o próximo passo, né? Esse é o quarto passo. O quinto passo, não ligue para números, ligue para as vidas que são tocadas. Esse quinto passo tem muito a ver com o último que a gente viu. Por quê? Porque quando a gente começa, né, aos poucos, com a nossa equipe pequena, estamos ali trabalhando, e às vezes a gente não vê números, às vezes a gente não vê mais de 100, às vezes a gente não vê comentários, às vezes a gente não vê compartilhamentos. Quando a gente não vê isso, às vezes nós temos a tendência a desanimar. Nós temos a tendência de desanimar, de desistir, de parar. Mas sabe de uma coisa? Nós não podemos focar as nossas ações na internet em números.
Não, o nosso foco são vidas. São vidas que são alcançadas, são vidas que estão sendo ministradas, vidas que estão tendo a oportunidade. Essa é a nossa missão, é o ID. Olha, a mídia digital não é ego, não tem nada a ver com nós, tem a ver com a nossa missão, tem a ver com a nossa responsabilidade, tem a ver com a nossa responsabilidade com o Evangelho. É cumprir o ID. Não é ego, não é para nós, não é para glorificar o nosso nome, nem o nome da nossa igreja, é para glorificar a mensagem de Jesus. Então, não ligue para números. Ah, mas não tem quase nenhuma visualização. Ah, ninguém curte, ninguém comenta. Claro que com o passar do tempo, né, você vai ter estratégias, e eu creio que você vai estudar bastante sobre isso. Mas se você se limitar a números, você nunca vai aceitar onde você está indo. Se você não aceita, se você se limitar aos resultados apenas em números, você nunca vai estar contente. Você nunca vai ser bom. Você vai acabar desistindo e pensando, poxa, as redes sociais nem é tão importante para a igreja. Beleza? Então o próximo passo é o passo 6. Seja criativo na sua comunicação. Gere conteúdos de valor. Esse é um passo extraordinário que se você pegar, se você tiver consciência disso aqui, se você souber colocar em prática, se você souber aplicar isso aqui, eu tenho absoluta certeza da relevância e do impacto que a rede social da sua igreja terá. Olha, vamos supor então, nessa história, você começou a sua mídia na igreja, às vezes você não tem uma equipe, às vezes você é a equipe, né? O que acontece em muitas igrejas, você é a própria equipe. Então você começou, você tem, postado, anunciado, divulgado, tem dado o seu jeito, as suas pelejas e tal. Mas às vezes, no meio da trajetória, nós temos que nos perguntar, será que eu estou fazendo da maneira correta? Será que eu estou entregando da maneira certa? Porque às vezes nós pensamos que só compartilhar o dia do culto é o que faz as pessoas irem no culto. Só compartilhar o dia da live da igreja é o que faz as pessoas entrarem na live da igreja. Mas não é. Lembre-se disso para o resto da sua vida. Lembre-se disso para sempre. Nas redes sociais, na internet, você só vai ter autoridade e as pessoas só vão te ouvir se você gerar conteúdos de valor. Se você gerar conteúdos de valor. E Silas, o que é conteúdo de valor? É um conteúdo que ajuda. É um conteúdo que auxilia. É um conteúdo que alivia. Conteúdo de valor é um conteúdo que ajuda. Sabe, se nós não pensarmos em ajudar o nosso público, os nossos seguidores, a nossa rede social, as pessoas que nos ouvem, nós nunca teremos a capacidade de movê-las um dedo. Sabe, para pensar, por que, seja bem sincero, por que alguém seguiria o Instagram da igreja? Porque é a igreja que eu vou. Ou então, porque minha foto aparece lá todo domingo, então... Não. As pessoas deveriam seguir o Instagram da sua igreja porque elas são ajudadas de certa forma. Sabe, elas recebem uma palavra. Sabe, eu não estou falando de divulgação. Quando eu falo conteúdo de valor, eu não estou falando de divulgação de culto, nem de divulgação de eventos da igreja. Quando eu falo conteúdos de valor, eu digo conteúdos que ajudam. São palavras ministradas, sabe, edificações que essas pessoas que seguem o perfil da igreja terão. São pessoas que vão ser tocadas pelo conteúdo de valor. Sabe, tem uma igreja que eu admiro muito, é uma Assembleia de Deus. Eu não me lembro das cidades corretamente, mas eles fizeram uma campanha, né, um mês, todos os cultos desse mês tinham a ver com oração. Então todos os cultos tinham a ver com oração. E eles entendiam essa visão do conteúdo de valor. Então, além de divulgar todos os cultos de oração que teriam no mês, eles começaram a produzir materiais para ajudar as pessoas a orar. Além da palavra que elas recebiam todo domingo, eles ainda faziam conteúdos para ajudar as pessoas a orar.
Ou seja, na segunda-feira eles recebiam uma mensagem do próprio pastor que pregou, resumindo a mensagem. Na terça-feira eles recebiam, né, uma frase que motivava eles a orar. Na quarta-feira eles recebiam um vídeo de um testemunho de uma irmã que conseguiu uma bênção através da oração. Na quinta-feira eles recebiam um e-book explicando como orar em línguas. Queridos, eu estou falando desse nível de conteúdo. Isso ajuda as pessoas. Isso é conteúdo de valor, conteúdo que ajudam as pessoas. E a igreja, ela tem que ter conteúdos de valor. A igreja não sobrevive de conteúdo viral, uma igreja não sobrevive de divulgação de cultos, a igreja ela sobrevive na internet de conteúdos de valor. Lives que serão dadas para ajudar, sabe, books que serão preparados sobre o tema do culto. Sabe, mensagens que serão enviadas como forma de edificação ao longo da semana. A internet, ela tem que estar sendo utilizada não só como um painel de divulgação, mas como um meio de criação de conteúdo de valor que ajude. E esse é o detalhe, essa é a chave. Porque até agora nós não estamos falando de profissionais, até agora nós não estamos falando de extrema qualidade, nós não estamos falando de bons equipamentos, nós estamos falando apenas daquilo que você tem, daquilo que você pode, ao seu alcance. Mas aqui que é a virada. Se com o que você tem, você souber criar conteúdos que ajudam as pessoas, aí que vai ter a virada. Aí que o seu Instagram vai dar certo, aí que o Facebook da igreja vai dar certo, aí que as redes sociais do seu pastor vai dar certo. Porque ele vai deixar de ser apenas uma figura e vai se tornar alguém que ajuda, alguém que auxilia, que entrega. Beleza? Então, o próximo passo, né, e o último passo, para mim, ele já é o passo final. Se você quer realmente, se você já iniciou seu projeto, teve a sua agenda, fez a agenda da sua igreja, você criou tudo, estruturou tudo bonitinho, já tem tudo pronto. E aí agora você já tem uma rede social forte, a sua igreja já está com uma rede social bacana, você já está criando conteúdo de valor e entregando para o público, sabe? As pessoas amam o perfil da igreja e amam marcar o perfil da igreja. Olha, eu te digo isso de verdade. Você vai saber que está tendo resultado nas redes sociais da sua igreja quando as pessoas espontaneamente estiverem marcando o perfil da igreja. Quando as pessoas espontaneamente começarem a marcar o perfil da igreja, quando elas tiverem orgulho de comentar, orgulho de marcar outras pessoas para verem. Isso aí, para mim, é um dos sinais de que sua rede social está dando certo. É um dos sinais de que o Instagram da sua igreja, o Facebook da sua igreja está dando certo. Então, esse aqui já é um passo um pouco mais adiante. Se você viu que isso é necessário, se você viu que isso é importante, se você, com esses últimos passos, já percebeu o impacto que você tem, então você entra no passo 7. Escolha profissionais para estarem no ministério de mídia. Coloque a pessoa certa no local certo. Sabe por que eu digo isso? E eu digo isso às vezes pode parecer um tanto quanto mercenário. Essa talvez seja a parte que muita gente vai desacreditar, vai ter muita gente que vai querer sair da aula porque não vai aguentar ter que ouvir isso. Mas nós não podemos aceitar perder para o mundo. Nós não podemos aceitar perder para o mundo. No mundo, queridos, no mundo são os melhores profissionais. Lá no mundo, as pessoas que carregam uma mensagem diferente da nossa, uma mensagem que é destrutiva, uma mensagem de ódio, lá eles têm os melhores profissionais. Eles têm os melhores fotógrafos, eles têm os melhores videomakers, eles têm os melhores designers. Lá eles têm os melhores marqueteiros. E às vezes na igreja a gente quer qualquer um. Quer pessoas que às vezes nem gostam. Gente, eu já vi igreja colocar uma irmã para cuidar do ministério de mídia só porque ela tirava mais foto no culto. E não tem problema você colocar uma pessoa que não sabe de tudo. Mas tem que ser uma pessoa que quer aprender. E aí essa irmãzinha, ela só tirava as fotos e de repente já chegou alguém e falou assim, você vai cuidar da rede social, você vai criar o Instagram, vai criar o Facebook, vai gerir, você vai editar, você vai anunciar.
E é claro que não deu certo, a pessoa não queria aquilo, ela só tirava a foto para guardar para ela mesma, mas aí ela não estava nos sentindo bem, não era o lugar dela, e aí a igreja perdeu a líder de mídia. Então para pensar, se você é pastor, se você é o líder de mídia, coloque a pessoa certa no local certo. Coloque a pessoa certa no local certo. E quem que é a pessoa certa no local certo? A pessoa certa é a pessoa que quer aprender, que está aprendendo, que deseja aprender. A pessoa certa é a pessoa que, sobre aquele assunto, sobre aquela necessidade, ela não sabe, ela está em constante aprendizado. Não é só saber, porque eu posso saber muito sobre design, mas se eu não buscar constantemente saber mais, aprender mais, eu não sou a pessoa certa para aquele local. Porque a melhor pessoa é a que está sempre aprendendo. Sabe? Realmente, se você olhar para a sua igreja e perceber que lá não tem pessoas que estão dispostas a aprender, não tem pessoas que estão dispostas a querer, sabe, tá aprendendo, não hesite em escolher profissionais, em contratar profissionais. Não existe em ter. Olha, eu sei que isso aqui vai soar muito, muito, muito forte. Mas às vezes é melhor para o evangelismo da sua igreja você contratar um profissional do que às vezes você contratar uma outra pessoa para cuidar sobre evangelismo. É melhor às vezes você contratar um profissional em redes sociais do que às vezes contratar um profissional em evangelismo. Não sei se você conseguiu me entender. Sabe, é muito forte o que eu estou te falando, mas o resultado que um profissional em redes sociais pode trazer para a igreja é muito melhor que o resultado do que um profissional em evangelismo. Será muito mais impactante do que um profissional em evangelismo. Sabe, não hesite, se a sua opção for essa, não hesite em escolher profissionais. Em ter, hoje eu digo assim que é essencial para uma igreja, é essencial, é um fotógrafo e essencial um designer. Eu sei que vídeos são importantes, vídeos são muito importantes. Eu até colocaria um videomaker como o outro profissional, são 3 profissionais. Mas eu acho esses 2 essenciais. E é claro, alguém para cuidar para gerir as redes, alguém para fazer o marketing digital da igreja. Mas se você está começando, você quer investir, você precisa de profissionais, então eu com certeza te indicaria a escolher esses 2. Ou um fotógrafo e um design. Por quê? Porque aí a pessoa que tem um interesse em marketing digital, a pessoa que tem um interesse em redes sociais, ela pode ir aprendendo, porque pelo menos o material que ela tem, o material que ela está recebendo é de qualidade. Então vai ser muito mais desse empenho de estudar, de aprender, de querer. Ela não vai precisar dividir todas as funções. Né? Tem gente que é o designer, é o editor de vídeo, é o fotógrafo, é tudo. Então, assim, ela vai poder se concentrar numa área só. Então, de verdade, eu te digo isso de verdade. Se o seu ministério tem muitos voluntários, coloque eles no lugar certo. Escolha. Se a pessoa não quer, e eu digo isso, se a pessoa não quer aprender, não quer estudar, não quer crescer na área, se ela não quer, queridos, não é o local dela. Ela não pode estar lá. Ela não deve estar lá. Por quê? Porque a gente está limitando o poder da pessoa ser um voluntário? Não estou falando isso. Eu estou falando que para o reino de Deus precisa ser uma excelência. Se você quer ter resultados de verdade, se você acredita nisso aqui de verdade e quer ter resultados verdadeiros, você precisa fazer com excelência. E uma pessoa que não está disposta a aprender, lembrando que rede social é um negócio que muda constantemente. Se você não tem uma pessoa que está disposta, você não vai a lugar nenhum. Você não vai conseguir ir a lugar nenhum. Então eu te digo isso do fundo do coração. Se você quiser mesmo, se você tem o desejo mesmo de ver a sua igreja se destacando na mídia digital, se você tem o desejo de ver as redes sociais sendo utilizadas como ferramentas ao favor da sua visão, ao favor da mensagem de Jesus,
invista nas redes sociais, invista, planeje, sabe? Acredite no potencial dos seus equipamentos, acredite no ministério digital, acredite no que você pode fazer através das redes sociais. Eu digo isso de verdade, é revolucionário. É revolucionário para mim ver o quanto isso tem impactado a vida de pastores, o quanto isso tem impactado a vida de ministérios, que certamente, sem esse aprendizado nas redes sociais, estariam mortos. Ministérios que poderiam ter ruído por não terem valorizado isso. Então eu queria agradecer a todos vocês. E eu deixo aqui, né, o meu convite. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma questão, se você quer entrar em contato comigo, né, deixa aqui nos comentários. Eu quero estar te ajudando. Se você quer receber dicas, na verdade, dicas, alguma pergunta que você tenha para fazer pessoalmente e tal, né, nós temos um Instagram, a SenseMaker, né, nós que temos ajudado aqui o pastor Jarley, nós temos feito esse trabalho, né, voluntário, tem sido muito bom, só de ver os pastores realmente buscando, crescendo, avançando por meio dessas aulas, isso já é uma recompensa muito grande pra gente, beleza? Se você gostou, deixe seu joinha, como eu já disse, deixe seu comentário. E foi muito bom para mim, né, ter feito essas 2 aulas, e fiquem no aguardo, porque nós já teremos um próximo aulão, nós já temos data, já temos já o tema, então fique ligado nas redes sociais do Pastor Jarley, que em breve nós vamos estar anunciando o próximo aulão, a próxima série de aulões, beleza? Então, muito obrigado por tudo, tenha uma boa semana, tenha uma vida abençoada, e é isso aí, cara, bota pra moer que vai dar certo. Até mais.